Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Conexões para Crescer e hoje temos uma presença muito especial, que é do Wellington Melolima. Ele é palestrante, instrutor e mentor, palestrou na Feira do Empreendedor, no Fast Quali e em várias entidades. Ele é qualidadeiro, profissional da qualidade, desde 2004, o ano em que ele concluiu seu curso de técnico em qualidade e produtividade pela Cotil Unicamp. Ele é especialista em implantação, certificação e manutenção de normas ABNT, ISO e ESG. Seja muito bem-vindo, Wellington. Obrigada por aceitar nosso convite. Oi, Ingrid, eu que agradeço, muito grato realmente. É um prazer, né, para mim estar aqui representando a House Mentoring hoje, né, representando a nossa equipe, representando a nossa direção, não é? Mas Uhum. representando também todo aquele aspecto dos nossos clientes que nós tivemos ao longo desses 10 anos e chegamos até aqui. Duas curiosidades rápidas que eu quero falar contigo Aham. é a respeito dessa palavra, né, House Mentoring. Então, House Mentoring, nós criamos a empresa lá em 2014 e na tradução livre seria Corujas Mentoreamentos. Né? E qualidadeiros nós usamos um tempo para cá, eu acredito que já há uns 7, 8 anos, onde eu coloquei, poxa, qual que é o nome do profissional da qualidade? Quem faz a qualidade? Aí nós inventamos realmente qualidadeiro, né, junto com Ah, qualidade sustentável. Então, de um tempo para cá nós estamos usando e outras pessoas estão usando também e assim a gente vai seguir. já foi criando Mas moda, né? é isso mesmo, mas assim, eu quero agradecer muito o convite e te agradecer também, né? Dizem que Maravilha. na gestão da qualidade, quando dá um friozinho na barriga, é Aham. necessário. Então deu, mas você deve acalmando, é isso. Não, não, fica tranquilo, vai ser um bate-papo legal, bacana, Ótimo. e a gente está querendo muito saber um pouquinho mais, né, de como é o mercado de gestão, compliance, certificação ISO aqui no Brasil, né? Então a ideia aqui é explorar esse mercado e abordar, né, as mudanças, os desafios, as tendências que, né, estão rolando aí no nosso, nesse seu mercado, né? Você que Certo. está aí há tantos anos vai poder, né, tirar muitas dúvidas da gente. Wellington, conta para nós, assim, nos últimos 5 anos, né, quais foram as transformações mais relevantes no mercado de gestão da qualidade e de certificações ISO no Brasil? Certo, vamos lá, Ingrid. Então, primeiro dessa linha do tempo, é muito legal esse recorte que você colocou, te agradeço mais uma vez, falando que eu comecei na área da qualidade em 2004. Né? Então, Uhum. de lá para cá, eu também tive assim, uma experiência em algumas organizações onde trabalhei, outras já como consultor ou consultor assistente, um pouco com a norma lá de 87. Então, nós Uhum. temos toda uma história quando a norma começou, o nosso país, desde o início, já começou com as certificações, com as implantações e tal. E o que mudou nos 5 anos para cá? Claro, dois aspectos muito importantes que a gente pode dizer aqui no nosso podcast. Primeiro, a questão pandêmica, que mexeu com todo mundo, né? Então, Sim. isso para o mundo da qualidade, né, para os qualidadeiros, e aí a gente está falando, nós falamos, né, tanto do aspecto interno das organizações, dos profissionais que estão na linha de frente, realmente, então estão todos os inspetores da qualidade, os controladores da qualidade de modo geral, né? Todo o pessoal que faz a qualidade acontecer. Então a pandemia mexeu com a questão da qualidade, né? E também, logo depois, quando a gente começou a sentir que estava acabando a pandemia, vamos falar assim, nós percebemos, por várias questões, né, que vários pedidos de empresas que tinham antes um tempo aguardando uma autorização junto à coordenação, que é o CGEC, né, a coordenação de acreditação que está dentro do INMET, aprovaram que essas empresas transformassem em certificadoras. Então, dois aspectos muito importantes. Então, eu lembro bem que essa questão da pandemia, nós sempre perguntávamos, poxa, e o pessoal da qualidade que está lá na linha de frente fazendo inspeção? Diferente dos auditores que rapidamente estavam nesse modo online, as Uhum. consultorias caíram drasticamente, assessorias também, mas o pessoal estava literalmente se contaminando, né, com a Covid. Então, de lá para cá, tudo foi repensado. Os protocolos, tudo mais. Né? Então, isso para a qualidade, mas de um aspecto geral para todas as questões das normas ISO. Uhum. Agora, essa outra questão, nós podemos também dar um destaque porque nós tínhamos aproximadamente, há 5 anos atrás, 30 empresas certificadoras, que o nome técnico
Ingrid, e compartilhando contigo, né, com todos que estão nos vendo, nos ouvindo, é o seguinte: nós temos é, o Organismo de Certificação de Sistemas, OCS, popularmente chamado de certificadores. Hoje nós temos aproximadamente 70. Eu digo aproximadamente porque tem horas que eu vejo que está 68 e horas que está 72. Então, 72 organismos é muita gente. Então, eu costumo dizer que as de renome a gente conta no dedo, e não tem problema falar isso, né? Então, assim, são 10, sempre vão mudando, se alternando, né? Mas é isso são as grandes questões aí pra gente, tá? Legal. E Wellington, você percebe que houve uma mudança no perfil das empresas que buscam a implementação das normas ISO? Elas estão mais maduras, ou você sente que ainda estão encarando a certificação apenas como exigência comercial? Eu vejo que muito legal do jeito que você está conduzindo as nossas perguntas, porque sempre vai linkando algo, né, dentro do Aham. mundo da qualidade, da gestão. Então, nós temos o seguinte, né, a maturidade, começando por aí, das empresas, realmente elas estão encarando de uma forma diferente. Mas nós temos dois cenários que não mudam. E eu aprendi isso em sala de aula, então, voltando aí para o início desse século, vamos brincar assim, né? Uhum. Então, que existem dois cenários. Aquelas empresas que querem realmente mudar a gestão e as empresas que querem o certificado na parede. Esse certificado Uhum. na parede hoje está digital, está no site, tudo mais, claro, mas a expressão continua. Mas, assim, de modo geral, as empresas não se tornaram mais maduras. O que acontece é que as empresas começaram a descobrir, poxa, aí você vai perceber, e qualquer coisa eu posso falar de outro modo também, mas te agradeço a forma como você está fazendo as perguntas, que eu sempre vou citar muito a ISO 9001, porque ela é a norma mãe, que a gente chama. Então, é Uhum. claro que quando eu falar da ISO, eu estou falando de todas, né? Da 14, da 45, da 27, 37, 50, e assim por diante. Mas a norma ISO 9001, ela sempre buscou lucratividade. Eu não sei por que as pessoas não falam sobre isso. Então, Aham. as empresas que estão mais maduras é aquelas que buscam padronização, buscam otimizar os seus processos e também a lucratividade. Uhum. Aquelas que querem cumprir alguma coisa, não. Aí realmente essa maturidade a gente não sente no mercado, Entendi. né? E você estava comentando um pouquinho da pandemia, que vocês da qualidade ficaram muito na linha de frente, né. Como é que foi isso, assim, o avanço do trabalho houve, né, avanço do trabalho remoto ou não? Teve aumento de digitalização, SG, exigências de compliance, como é que isso tudo impactou e as empresas estão, vamos dizer assim, encarando as normas ISO depois disso? Eu acho legal isso, de nós retomarmos esse assunto, porque isso afetou e ainda afeta a Uhum, normatização mundial, né? Embora a economia, os governos, a ONU, né, com o SGS, o DS e tudo mais, encara desde lá de 2020, né, vamos pensar assim, uhum, mas lá em 2015 já teve alguma coisa da questão do desenvolvimento sustentável. Mas, assim, nós encaramos que, para, por exemplo, os inspetores da qualidade, e aí fica aqui o meu elogio, porque eu nunca atuei como inspetor da qualidade, mas eu já liderei pessoal como inspetores da qualidade, estudei e uhum. tudo mais. Então, nesse propósito pandêmico, vamos falar assim, o pessoal realmente estava se contaminando. Vamos falar assim, o que seria isso? Há a necessidade de nós garantirmos os famosos, né, 2% de conformidade. Para o mundo da saúde, aí só uma exceção, né? Quando a gente fala de questão de normas, para a saúde é zero. É zero, Hum, tolerância é zero, né? E tem que ser assim mesmo. Tanto é que o nosso sim. país é uma referência também nisso, por conta da ONA. A ONA é a Organização Nacional de Acreditação. Então, tem características diferentes. Mas da pandemia para cá, então o pessoal fazendo ali a questão da conformidade, poxa, se está 2%, ok, pode passar. Então tudo isso foi revisto. Agora, tem uma característica importante. Independente de onde o qualidadeiro ou qualidadeira está, eu percebo no mercado que todos têm as características de perfeccionismo, né? Todos têm É. uma característica de metodologias, todos têm uma leve tendência a ser mais conservadores em vários aspectos, né? Claro, a gente busca sempre uma modernidade, né? Pensa Aham. na vestimenta, mas são sempre aquelas pessoas. Aí eu recordo, que eu aprendi também
isso com uma auditora mestre, que a gente chama, quem nos ensina a ser auditor líder, que falou assim, ó, esse é o nerd que você procura, falando isso numa época que eu estava numa transição, né, de um cargo para virar Uhum. consultor, e falou, esse é o nerd que você precisa. Eu sempre lembro disso, né? Então Ai. eu vejo que essa característica de perfeccionismo é geral no atriz qualitativa, sabe? É, faz Não é? sentido, Não né. é? Tem que ter um CID ali, um toque, alguma Tem que coisinha ali. ter, isso tem que ter, faz parte. Agora, por exemplo, ao longo Catar a desses, agulha no palheiro, né. exatamente, desses anos, eu pude perceber, tanto quando vou fazer uma auditoria para o pessoal Uhum, que está lá como estagiário da qualidade, né? Estagiário da qualidade, assistente, auxiliar, são vários os cargos, as nomenclaturas, né? O pessoal também, né? Eu tive o privilégio de, e agora já passou alguns anos, né? Então eu posso falar assim que do mercado eu senti, por exemplo, uma auditoria que liderei com a equipe na Samsung, né? E lá estava como auditor. Então, uma equipe na planta de Campinas com mais de 100 pessoas da qualidade. É muito Uau. diferente. Diferente da equipe que a gente vê em empresas de pequeno e médio porte. Né? Uhum, Então, essa característica, agora, cuidado, né? É por isso que aham. a gente precisa cuidar da saúde mental, precisamos cuidar do bem-estar, precisamos cuidar da gente. Então, muitas vezes eu vejo colegas de trabalho que não fazem horário de almoço, por exemplo. São várias questões, né? Então Uhum. falam, poxa, vamos pensar sempre no planejamento. Eu levo para a norma. Vamos pegar o Sim. item do planejamento e falar para a direção, para os colegas, que você também precisa de um tempinho. Né? Ai, É não. isso. Nossa, bacana. E Wellington, hoje, quais são os principais desafios que você percebe que as empresas estão enfrentando para implementar essas normas ISO, né? Seja cultural, operacional, estratégico, como é que você percebe isso? O desafio que eu vejo hoje, aí é interessante, Ingrid, essa pergunta, porque a maioria das reflexões que a gente faz de gestão, sempre a gente acaba falando sobre o porte da empresa. Uhum, Para te responder isso dos desafios, eu vou te falar, independentemente do porte da empresa, e também uma característica muito nossa, brasileira, também independentemente se é uma empresa nacional ou se é uma empresa multinacional, se é uma empresa uhum, estrangeira. A maior dificuldade que a gente tem é das pessoas do alto comando, vamos falar assim, para todo mundo compreender, do alto, né, da hierarquia, compreender os itens normativos. Então, o uhum, maior desafio para a implantação realmente é fazer com que a alta direção entenda que a qualidade é estratégica. Porque, via de regra, as empresas pequenas, né, que tem o fundador ainda atuando, né, sim, as empresas médias que já têm um porte, claro, maior, uma equipe maior, tem um gessamento das questões, né? E aí aqui também entra a questão de empresas médias que atuam no nosso país, mas que são estrangeiras. E tem uhum, muitas, né? Estão crescendo cada vez mais, né? E as grandes empresas, elas são morosas por natureza própria. E falo isso sem risco, tá? Eu sei que às vezes pode depois aparecer uns haters aí e falar assim, o que, que é isso, né? Mas assim, são então você empresas que, sabe, né, tá falando. sei, nossa, o pessoal fala assim, ah, mas que você está louco? Não, é porque as Não, pessoas, elas sempre, isso eu posso te dizer, no mercado, sentir no mercado, ó, tela na tela, olho no olho, né? Então, assim, te aham, dizer assim, elas sempre defendem as suas funções, os seus cargos. Então, esse também é um desafio da qualidade, né? Mas o desafio de implantação sempre é esse. E, por incrível que pareça, o desafio está na alta direção. sim, Né? O pessoal geral, total, assim, da operação, entende, vê que vai se certificar, por exemplo, também vai ser certificado. O pessoal da liderança média, a parte tática, entende isso como desafio, um case agregando ao currículo. Agora, a alta direção, seja fundadora, familiar, nacional, internacional, fala, opa, será que vai mexer naquilo que eu falei que é bom? é. Sabe? Então, isso é um grande desafio de implantação. E aí vem Né? aquelas histórias, né, sempre fiz assim, sempre deu certo, sempre funcionou, né. Isso, e eu insisto um pouco nessa questão do porte e de ser nacional, não, porque aí na questão do campo cultural, que até a família ISO, outras normas Uhum, além da NOF também fala, a pessoa fala, não, mas pô, você está me dizendo, mas eu sou uma empresa estadunidense, eu sou uma empresa italiana, eu sou uma empresa japonesa. Aí você fala, mas a Osmento é brasileira, né? Então não tem nada a ver nesse sentido, mas a pessoa sempre vai insistir nisso,
sabe? Eu sempre fiz entendi. desse jeito, né? Então, o maior desafio de implantação é esse, né? Imagino. E, Wellington, você percebe se existe uma lacuna entre o que as normas ISO realmente propõem, né, na gestão, melhoria contínua, redução de risco, né, e o que realmente as empresas entendem ou estão aplicando na prática? Existe sim uma lacuna. As empresas elas vão aplicar, mas assim, isso é interessante para a gente responder, de novo, né, voltando na 9001, Uhum, ou 9K, como a gente chama, sim. outras empresas também chamam assim, outras pessoas, mas aqui eu vou me ater um pouco à questão da 14001, para ser um pouquinho diferente, sustentabilidade. Né? Então, a lacuna está onde? Né? A lacuna está justamente daquela questão normativa que estava se afastando da realidade para aquilo que é, de fato, o interesse da organização, mesmo que ela seja sem fins lucrativos. Né? Então, Uhum, assim, tudo que é normativo assusta. é, Aí é um caso interessante, porque aí nós voltamos a falar sobre porte, né? Sobre hierarquia também, que você falar, porque seria parte da administração que a gente traz para a qualidade, para a gestão de modo geral. Os líderes, né? A questão tática também se assusta, então a lacuna fica justamente nesse sentido. A norma pede isso, mas eu faço isso. Como que eu lido com tudo isso? Aí o que é interessante dizer é que a própria ISO, e legal que a gente está fazendo um podcast falando abertamente sobre normas ISO, uhum, lembrando que normas ISO pertencem a uma organização, né, de atuação mundial, hoje com sede em Genebra, na Suíça. Então, a 9001 é uma das normas, mas é a norma mãe. Né? Então, tá, ela também observou isso. Então, por isso que tem revisões. Então, acho que o grande ganho da 9001, por exemplo, foi em 2015, trazer para um aspecto mais ligado à lucratividade também, que foi um direcionamento estratégico, falar que parte interessada também são os acionistas, donos, diretores e assim por diante. Algo que tinha se perdido um pouco, sabe? Então, essa uhum, lacuna a própria norma tentou resolver, né? A própria entendi, entidade e, é claro, toda a comunidade ligada às normas também busca fazer isso, diminuir a entendi. lacuna, as lacunas, né? Uhum. É isso. E, Wellington, na sua visão, você acredita que ainda muitas empresas veem a ISO como burocracia? Por que que esse pensamento, ainda persiste? Tem riscos, né, nessa abordagem? Como é que você vê isso? Eu vejo que isso é muito cultural, aí sim entra uma particularidade latino-americana, vamos falar assim. Né? Aham, Eu vejo que nós pertencemos a um país, a uma região do mundo que é burocrática por natureza, né? Então as pessoas trazem tudo isso para a questão de normatização, tudo isso para a questão de implantação. Né? Então essa burocracia ela é complexa, né? Então as empresas entendem de modo geral que implantar vai tornar é, burocrático, né? Mas uhum, a norma, principalmente em 2015 para cá, e agora esse ano, a 9001 e a 14001 já tem data, já é a data, já é o ano, né? Então tem que é, esperar realmente virar lei, vamos falar assim, para nova revisão. Mas para tornar ainda menos burocrática e ligada a assuntos para tirar aquelas lacunas que a gente falou. Né? Agora, uhum, tem um detalhe interessante sobre a burocracia. Né? Muitas empresas ainda confundem e querem que a qualidade, principalmente, que é, volto a dizer, a norma mãe, que serve como base para todas as outras normas ISO, né? E aqui a gente fala abertamente a gestão da qualidade, né? Esperam que seja burocrática. Então aí tem um problema, porque a norma ela não é mais prescritiva, que a gente fala. Né? Então a norma, por exemplo, a gente vai até um médico e fala assim, ó, você toma esse remédio para aqui sua receita. A norma, ela não faz mais isso. Antes ela já fez isso há muito tempo. E aí eu lembro que o pessoal que conhece ou já atua há mais tempo, a gente sempre brinca que tinha os carimbos, né? Então fala, ó, carimbei cópia controlada. Isso é da qualidade, não se mexe, não se muda, não se altera. aham, E aí eu vejo que hoje tem um saudosismo para isso. Né? Então, por exemplo, o mercado, de maneira geral, para empresas modernas de assessoria, consultoria e também mentoria, foge disso. Não, nós estamos falando de qualidade estratégica. E aí, uhum, infelizmente, essa burocracia, né, que as pessoas confundem, faz com que apareçam fórmulas mágicas. Então, olha, adquira com a gente um kit de implantação da norma.
com todas as tabelas. Isso é inadmissível para Não quem existe, busca mais né. e infelizmente está aumentando cada vez mais, né. A Isso. formulazinha pronta, A né. Cadê a fórmula pronta. consultoria? É. É, exatamente, né, então E pode falar. tá, e como que você enxerga, Wellington, a evolução dos modelos de implantação, né, dessas normas ISO, considerando metodologias mais enxutas, digitais, integradas à rotina do negócio? Aí já coloca aí a fórmula pronta. Ah, isso é. Certo. Então, essas metodologias é assim, claro, né, sendo bastante ético, mas, falando sobre cases ao longo desses anos no mercado, antes mesmo da pandemia, nós tínhamos empresas que ofereciam de modo online, essas fórmulas mágicas, né. Elas ainda existem, elas se profissionalizaram, elas, atuam fortemente em regiões onde nós não temos profissionais da qualidade, e isso tem mudado bastante. Então eu vejo que hoje, falando de Brasil, nós temos uma atuação forte dessas fórmulas mágicas para os estados da região norte, né? Tem um destaque muito positivo para a região nordeste, falando um pouco assim do Recife como capital do Nordeste, como a cidade assim se apresenta, onde lá tem conceitos como a gente traz assim, para cá, para a região sudeste, né? Tudo isso falando de história, porque o boom começou realmente em 87 com as grandes montadoras, na Grande São Paulo, ABC, e assim por diante, né? Bom, então, Uhum. dessas fórmulas mágicas, nós nos afastamos, né? E grandes empresas, que eu digo assim, quando eu falo grandes empresas, são empresas que estão há muitos anos no segmento de consultoria e de assessoria, né? Sim. Colegas, outros colegas e tudo mais. Mas, assim, existem, né, fórmulas, existem sistemas muito bons, né? Mas eu posso até dizer agora, logo mais para você, como que nós atuamos na AUS, né? Da questão como que nós fazemos, mas o que que nós fizemos, né? E aí nós fugimos um pouco dessa fórmula mágica e criamos uma filosofia. Então vou te dizer Uhum. isso agora, e aí isso pode responder bem essa pergunta, né? Se não, também responde de outra forma, claramente. Aham. Nós criamos o que nós chamamos da House de 4 As, né? Até um trocadilho com os As mesmo das cartas, para ser de fácil entendimento. Então nós falamos Uhum. que tudo começa com uma auditoria, depois passa por uma assessoria. E a assessoria foge do modo clássico. Então arregaça as mangas, né? Então a gente tira, né, a questão social, vamos falar assim, faz junto. Depois a gente vai para a academia, então a parte dos treinamentos, e depois nós vamos para a assertividade, aí a mentoria, rebuscando o nome mentoring, né? Uhum. Agora, também, para não ficar assim vazio ou tão inovador, né? E o cliente, a tal ponto o cliente não entender, nós falamos assim: olha, você já usa um sistema, um ERP, você tem uma plataforma, você tem a intenção de fazer isso, aí nós nos adaptamos para fazer isso. Então, o mercado faz desse modo. E aí eu ouso dizer, né, que existem dois estilos de consultoria: a Uhum. consultoria clássica, que já leva os templates, né, que o pessoal fala, né, os auditores mais jovens há mais tempo, vamos falar assim, né, Uhum. as planilhas, as plataformas, ou até mesmo sistemas prontos e implanta. Passa por auditoria, concede certificação, que geralmente as empresas buscam, né, mesmo querendo a gestão, claro, por que não ter a certificação. E existe um outro campo que, ainda bem, né, estou muito mais familiarizado, até com colegas, né, que buscam então se adequar à realidade da empresa. Então, quem se adequa à realidade da empresa é o assessor, é o consultor. Ele que deve se adequar à realidade da empresa. E aí fazer a empresa se adequar ao que a norma pede. É Uhum. isso. Tá? Então faz esse Entendi. loop interessante, né? E aí a gente Legal. foge dessa questão. Então, essa evolução da implantação passa por isso. Um detalhe muito interessante: muitos auditores, né, deixaram de auditar em 2008, 2009, 2010, porque isso mudou. Porque antes a auditoria era um checklist, era só você ir ticando, fazendo, ó, está certo. Então, isso mudou tanto que mudou até dentro do mundo da qualidade, vamos falar assim, né, dos qualidadeiros, para quem faz a auditoria. É isso. Hum, Então, o interessante, modo de implantação, né? bacana. E Wellington, quais normas você, né,
percebe que tem, né, tido mais demanda atualmente? O que que isso, na sua percepção, tem revelado sobre a prioridade das empresas? Você falou que tem a ISO 9001, que é a mãe de todas, mas tem um Isso. monte, né, de sigla Tem. aí. E isso é muito interessante, quando eu falo assim, norma mãe, também traz para a gente um sentimento muito positivo de empoderamento feminino, né? Que a gente Uhum. sempre busca aí no mercado, isso é uma tendência super positiva, então nós somos defensores, né? De fazer com que a equidade realmente aconteça. Como está também nos ODS e tudo mais, mas quando a gente fala de norma mãe, ela abrange de maneira geral, no sentido mais positivo que existe, né? Então, quando a gente fala assim sobre tendências, sobre as demandas, ela continua sendo a principal. Uhum. Continua. Por incrível que pareça, as empresas, até assim, posso dizer, né, as startups estão buscando a 9001. Só que aí acontece algo, eu fujo muito para entender o mercado do modismo, da tendência. Porque é muito complicado a gente entender isso no cenário mundial. Para o cenário nacional, por incrível que pareça, é mais fácil. Né? Então, Ah, é? eu entendo que é mais fácil. Por exemplo, se a gente falar assim, a norma 27.1, que fala de segurança da informação, é algo natural que eu vejo, e aí os haters vão poder aparecer de novo, vai ser bom, né, que mexe no algoritmo e tudo mais, Uhum. mas assim, o que eu vejo é que era natural, quando teve lá em 2013 a lei anticorrupção, então foi uma coisa crescente, então, opa, vai ter um momento que todo mundo vai pedir para fazer a implantação da segurança da informação. Isso está acontecendo agora. Né? E que bom Uhum. que a gente consegue fazer essas análises também via o Hub. Isso é muito, muito positivo, muito. Legal. Então, uma questão pontual agora, se nós enxergarmos, isso é legal que todo mundo consegue, quando eu falo, materializar isso né, mentalmente, um gráfico, quem está hoje aparecendo mais é 27.1 segurança da informação. Mas eu vejo que está muito associado à LGPD, não é? Aí depois Sim. nós temos a questão de compliance, anticorrupção, então 37.001 também. Né? Uhum. Outra norma muito importante que se esperava ter um boom muito grande é a 50.001, que é ligado à gestão de ativos, né? Manutenção, tudo isso, 50.001, gestão de ativos, manutenção. Agora, se a gente pegar a 9.001, a 14.001 e a 45.001, elas continuam ao longo dos anos sendo as principais demandas. Tá. E a novidade né, que a gente tem no mercado, e super atual, né, e aí eu compartilho aqui com você, Ingrid, e agradeço o espaço. Então, recentemente, a questão da consultoria, da assessoria, nós temos que fazer essa mescla. Né? Então, quando nós criamos House Mentoring, foi para enxergar aquilo que outros não enxergam, que é a coruja. Né? Então, Corujas Mentoreamento. É uma mescla do nome da House com o meu nome. Então, Uhum. recentemente, nós temos já programado um curso para falar sobre a aplicação prática da gestão da inovação. Então, me tornei instrutor, né, para usar o nome correto, né? Eu ia falar Uhum. treinador, algo do tipo. Não, instrutor da ABNT. Então, para 56.007. Por que eu estou dizendo isso? Porque no nosso país se tornou uma referência em ESG. Então, tudo Uhum. isso que eu estou falando agora, eu mesmo vou ter que rever. Eu imagino, vamos chutar agora, passado esses anos, quando chegar lá para o dia do meio ambiente, 5 de junho, Uhum. qual que vai ser a maior tendência? Certificação em ESG. Esse é o boom do mercado Hum. para o Brasil. Por quê? Porque o Inmetro está reconhecendo a boa prática, ou a prática recomendada, a PR 2030, da Uhum. ABNT, como uma norma certificável. Isso é muito, muito novo. Pouquíssimas pessoas da qualidade estão sabendo disso. Aí, para você fazer uma boa implantação ESG e ter um certificado, que logo mais as Uhum. certificadoras vão começar a vender tudo isso, as consultorias também, né? Nós vamos ter que cuidar bem de quem? Da 9, da 14 e da 45. Então, respondendo, eu fiz essa volta, né, para ousar falar, estou prevendo que o boom vai ser SG. Mas hoje Entendi, continua sendo a 9001, depois a 14 e depois a 45. É isso. entendi. Tá? No Então, caso, para implementar essa ESG, tem que fazer certo. as outras. Então, Uma não é meio que necessário. depende, não? Assim, isso é super interessante porque, assim, se você já tiver essas certificações, vou usar uma expressão do interior, meio caminho andado, não é? Sim.
Então, é meio caminho andado, vamos falar assim, sabe? Sim, Então, sim. isso é interessante, porque Tá. nós fazemos uma associação, e até você citou o Festicoalho, o pessoal Festicoalho, né? Tem lá o Sim. Festival da Qualidade e Inovação. Isso é muito legal, o reconhecimento para eles. Tem outras entidades também que eu posso até comentar aqui contigo. Mas eles trouxeram isso e eu fui convidado, fiz essa palestra voluntária 3 vezes. Uma delas eu fiz algo chamado de correlação das normas ISO com o ESG. Na época, eu fiz mais ligado aos ODS da ONU, que a Uhum. ESG também traz. Então, rapidamente, para a gente entender, a gente faz assim: tradução do ESG é ASG, ASG. E o governo, ou as questões do governo, então, começaram já a usar ASG. E, por incrível que pareça, a região sul está usando o ASG há mais tempo. Aí eu vi isso porque eu sou avaliador de um prêmio de cooperativas, que eu deixo aqui o parabéns, chama Somos Coop. Né? É muito interessante isso. Então, Somos Coop mestra tudo isso. Então, a ASG nós temos ambiental, social e governança. Então, para o ambiental, a gente cola quem? A 14.001. Para o social, a gente cola quem? A 45.001. E para o G Uhum. de governança, nós colocamos a 9.001. Entendi. Então, o SG, aí eu vou brincar aqui um pouco, né? Espero que o pessoal venha depois, né? Falou, olha, pessoal, qualidade deles, o pessoal acha a gente muito sério, né? A busca pelas certificações, o pessoal fala assim, não tá muito chato, então vamos criar o SG e deixar a governança lá no fim. Então, Uhum. isso também é interessante, porque começa a falar primeiro do ambiental. Então, mexe com as pessoas, porque a gente está sentindo na pele, literalmente. Questões Uhum. climáticas, tudo bem. Então, a correlação maior é a 14 com o A ou o E, environment, né? Depois, o social, havia uma outra norma, a OSAS 18.001, uma norma britânica mundialmente conhecida. Então, eu poderia te dizer há alguns anos que ela era uma tendência também, e agora, no nosso país e boa parte do mundo, ela está sendo substituída pela 45.001. E a 9.001, ela é ligada à governança, porque também, aí tem um risco, né, que tem que ser calculado. Qual que é o risco? Entende-se que as empresas que vão falar sobre ESG têm alguma coisa de governança, tem alguma coisa da 9.001. Cuidado, não é bem assim, não é? Nem Entendi. sempre isso acontece, né? Certo? Entendi. E Wellington, qual é o impacto dessas normas ISO, né, na competitividade das empresas, especialmente, em processo de venda, licitação, parcerias, expansão de mercado? Como você percebe isso? O impacto é imediato e é muito positivo, né? Muito positivo. E eu consigo dizer isso que em todos os processos de implantação que eu participei, eu liderei, nós tivemos sempre um resultado positivo. Né? Mas assim, no início do processo de implantação, as pessoas sempre me perguntam quantos por cento que eu vou ter de aumento da lucratividade se implantar. Aí eu falo, olha, ele não tem uma fórmula para falar isso. Né? Que E aí aí depende, né? depende, exatamente, depende do seu comercial, de como você É. vai fazer a visibilidade disso. Agora, uma vez implantado, aí você não tira mais. Isso é Hum, muito interessante, porque aí, depois, né, que tem esse contato com o cliente, mesmo em clientes que nós temos nossos parceiros, porque a Alas foi crescendo desse modo, com parceiros, né, para ser mais moderno e tudo mais, então a gente vai até o cliente e pergunta, olha, como que você vê tudo isso? Então agora a gente inverte, fala, olha, pergunte para o cliente se ele deixa você tirar a certificação. Aí o cliente fala, não, eu quero outra. Não é? Então, isso é muito interessante. Então, o impacto é sempre muito positivo, e é claro que, às vezes, principalmente para a questão de competição, vamos falar assim, então pode entrar um vídeo, uma disputa, uma licitação, né? Algo de um chamamento, tem vários nomes, né, que a gente vê por aí, e que todos eles, quando pedem a certificação, quando tem a certificação, já passa na frente dos outros, sem nenhum tipo de questionamento. Né? É uhum, isso. bacana. Né? E de que forma, Wellington, a tecnologia, a automação, ferramentas digitais estão transformando a gestão da qualidade, as auditorias internas e o acompanhamento de indicadores? Ótima pergunta. A tecnologia vai mudar tudo na qualidade, vai mudar tudo na gestão. Quando eu falo qualidade, aqui sim eu preciso diferenciar bem, porque todas as normas ISO, quando nós falamos, por exemplo, vamos implantar a 45.001,
saúde e segurança ocupacional, que está mais Uhum. ligado aos colegas da segurança do trabalho, vamos falar assim, Sim. né? Mas não tem ISO 9001. Tudo bem, mas a norma chama itens, como se fosse isso, né? Itens da 9001, mesmo que você não seja certificado. Então, para a área da gestão, para a área da qualidade, para a área de padronização em geral, as tecnologias serão totalmente afetadas, principalmente pela questão da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial não é mais uma tendência, né? Ela chegou, ela fez todo mundo repensar, né? Eu recentemente imaginei que tiraria férias e eu revi, tive que rever, né? E aí eu vou até indicar, que eu acho legal, a gente vai indicar, já tem uma sequência de posts para o meu perfil. Até Ingrid, isso é legal, nós achamos uma estratégia que dura anos. Nós temos o site da AUSA e tem o meu perfil, o Wellington Melo Lima. Então, isso é legal, que é por lá que eu falo com os clientes. E agora a gente vai Aham. levar tudo isso para o LinkedIn. Então, Legal. chama traduzido, né, para o português, chama o Código Gates. Então, onde Bill Gates fala sobre a questão da inteligência artificial. Tem tudo a ver com a gente. Agora, na sua pergunta, tem um pedacinho dela que eu gostaria de falar um pouco mais, que é sobre a auditoria interna. Né? Uhum. Isso pode ter sim checklist, mas eu aprendi com algumas. Tive o privilégio de ser treinado por grandes auditores. Né? Então, até a Ana de Blasio, que é da região da Grande São Paulo, né? Eu estudei na Falcon Bauer, então ela foi a última auditora mestre. Assim, no nosso mundo geral da qualidade, são pessoas raras porque formam os líderes. Né? Então, são Hum. pouquíssimos. Geralmente precisa ter grande experiência e uma confiança grande das certificadoras. Né? Então, ela passou para a gente, eu pude pegar um pouco disso, né? Então, eu aprendi com ela e faço uma homenagem, né, a essa mulher, né? Muito importante, autora, tudo mais, tem a sua consultoria também, tudo mais. E diz o seguinte, eu trago isso porque isso é uma frase dela. Quanto mais experiente o auditor, menos checklist ele usa. Hum. E isso é importantíssimo, porque a gente decora. Sim. E eu vou falar uma verdade, um segredo, né, que as pessoas não falam. Quem é da qualidade decora a norma. Mas não é uma loucura, tá? Não é um toque que você brincou. Né? É de Aham. tanto trabalhar com a norma, então assim, Sim. cada um estabelece um critério. Cada novo cliente que entra na Altos, eu leio a norma de novo. E aí eu falo, ou às vezes para mim mesmo, na qualidade, nós temos também o senso de equipe, né? Pequenas e médias, às vezes é um fenômeno que já está acontecendo. Grandes empresas também têm equipe. O que é isso? Uma pessoa só que cuida da gestão toda, gestão da qualidade. Como que essa Sim. pessoa não é estratégica? Não é? Então, agora, a auditoria interna, a auditoria externa das certificadoras e a auditoria de segunda parte, que é a auditoria do cliente para aquele fornecedor, isso pelos protocolos internacionais, por enquanto, estão, vamos usar o nome da norma, salvaguardados, né? Estão protegidos por protocolos internacionais. Então, nós podemos ter auditorias remotas, não tem problema. Mas a norma só pode ser auditada por um ser humano que tenha subjetividade. Isso é fantástico. Né? Que bom, Então, né, seu emprego está muito bom. garantido, seu Está trabalho. garantido, exatamente. Muitos colegas, então vai aumentar muito o número de auditores, né? Nesse Uhum. sentido. Há uma grande expectativa para a norma 9001, a gente fala, né? Sim. Didaticamente, dois pontos, né? 2026, 2026, substituindo a de 2015, né? A 14 também será realizada nesse ano, onde esses novos conceitos vão exigir mais dos auditores. Então, tudo será alterado. Por protocolos internacionais, a própria ISO, bonito, chique falar da comunidade das nações, não é? Então, Uhum. assim, do Inmetro, da ABNT, a ABNT era mais antiga do que a ISO, 2 anos. Isso poucas pessoas falam, poucas pessoas sabem. Né? Ela também Uhum. está se modernizando. Então, assim, tem uma cadeira na ISO e vota e fala, vamos mudar essa norma ou não vamos mudar? Então, tudo isso está protegido para que o auditor, a auditora, faça o processo de auditoria. As outras coisas todas vão ser alteradas. Todas. Né? E aí nós vivemos um momento, pode ser uma transição que dure alguns anos, 2, 3, Uhum. acho que até 2030, onde quem tem experiência pega um material que a inteligência artificial ajudou a elaborar e fala, opa, aqui não é bem assim. Então, Tá. pela experiência.
E outras pessoas falam, não, eu vou pegar isso aqui, já vou fazer um procedimento, já vou divulgar, já vou dar treinamento. É, É o que a mas é gente sempre mais vai ver. perigoso. É perigoso, mas já está acontecendo. De É, verdade, viu? imagino. É, Que a gente vê que a IA, ela ainda inventa umas coisinhas, né? inventa. E aí, a gente vê noticiado, claro, questões do campo jurídico. Ah, teve um juiz que fez uma sentença com base na IA. Está começando a aparecer isso. E para a qualidade, a gente, por conta de confidencialidade, né, o nosso país também é sério nessa questão, a gente não pode divulgar, mas a gente vê isso nas auditorias. Então, Sim, a pessoa cria um sim, documento, já padroniza, treina todo mundo, fala que aquilo é padronizado, está no sistema de gestão da qualidade, passa por auditoria interna, externa e assim vai. Né? Então, entendi. né? E Wellington, existe Sim. alguma tendência no universo das normas ISO que você acredita que está superestimada, né? Ou sendo aplicada de uma forma muito superficial pelas empresas? Tem sim. Isso é muito interessante, porque daí eu vou citar um item da norma, que é o item da norma da família ISO, né? Já tem, como a gente pode falar, de alto nível. Então, a norma 9001, a 14, a 45 todas as outras, elas têm o mesmo sumário, vamos imaginar assim. Então, Uhum, o item 0, 1 até o 10 são iguais nos seus títulos. Pouquíssimas exceções, né? Então, por exemplo, o item 5 fala liderança. Esse é o item superestimado da qualidade, da norma, de tudo. Porque liderança, as pessoas ainda não conseguiram entender o que é liderança para a gestão, para a padronização. Então, quando nós tivemos a revisão da norma em 2015, ela aboliu o que era chamado de representante da direção. E nós fazemos brincadeira, e falava, isso na Europa vai dar certo, aqui não. Então, é claro que isso nós temos que tirar isso, porque nós brasileiros somos muito criativos. Rapidamente, hoje eu vejo que inverteu, porque nós temos um sentido de liderança normativa muito mais claro. Né? O que é líder para a norma? O que é a norma fala de liderança? É a liderança do seu processo, mas é também a liderança da empresa. É também a liderança da organização, mas é também a liderança do subprocesso. Então, olhando para a questão hierárquica, para a qualidade, por exemplo, quem está fazendo uma inspeção da qualidade lidera aquele processo. Mas a coordenadora da qualidade, lidera também esse subprocesso. E a direção também lidera isso. Esse conceito está superestimado. As pessoas não entendem. Aí volta no início da nossa conversa, a pessoa fala assim: olha, a norma pede isso, não importa, eu quero assim. Isso, sabe? é, é difícil, Então, né? é difícil, muito difícil. E assim, Ah, que bom que nós temos no mundo todo líderes, e líderes que eu digo, mulheres, homens, empreendedores, pessoas inovadoras que têm suas histórias, tudo mais. Mas assim, é muito complexo, né? É fazer com que a pessoa entenda que esse é um padrão que foi testado no mundo todo. Por que não colocar na sua organização? Né? Então, isso é bacana. muito importante. Né? Às vezes tem uma surpresa positiva. A pessoa fala assim: olha, eu estou vendo aí que a norma está pedindo para eu fazer um acompanhamento mensal. Eu falei: primeiro, que a norma não falou mensal, você falou. Que às vezes tem que ter essa conversa, né? Com O a que que liderança. é, o que que são vozes da cabeça, né? E isso é E o que que, ótimo. E o e o que 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 é é norma? normativo. Mas aí, quando a pessoa fala uma das ruas da cabeça, a gente coloca no sistema de gestão da qualidade, por exemplo, né? E aí, isso usa a favor ou contra a pessoa. Fala, você mesmo falou. Né? Ela fala, não, mas eu estou achando ele interessante. Eu já ouvi isso muito. Até, ou implantando. Então, nós também nos enxergamos como implantadores, né? Então, Uhum. implantando ou auditando. Fala, não, a norma está sendo legal, porque ela me ajuda a acompanhar, monitorar a empresa. Aí eu falo, poxa, parabéns, que legal. Em casa, na aula, a gente fala, gente, agora parece que a pessoa está entendendo. É isso, sabe? Então tá dando resultado, né? Já Isso está é dando bom. resultado. E aquele treinamento que você fez há 1 ano, 2 anos, falando sobre a AIDS, aí ninguém prestou atenção. Nossa, imagina. Então, superestimado, porque também há um risco esquisito, e aí não tem essa prática, essa vivência internacional ainda, né? Vamos pensar assim, Sim. de ver como que os líderes se enxergam, mas é aquilo que você falou, eu sempre fiz assim, vou fazer assim. E há uma coisa esquisita, não, eu sou um líder, então eu não preciso ter treinamento. Mas como assim? Né? Você vai É implantar a síndrome. norma.
né? São, Então, são é as isso que é Gabrielas, superestimado. né? Gabriela, As é, Gabrielas. exatamente. Eu nasci assim, vou ver assim, vou morrer assim. Isso aí. É isso. Wellington, como é que os temas como sustentabilidade, ESG, saúde, segurança do trabalho, segurança da informação estão cada vez mais conectados com as normas ISO? Bom, eu acredito que primeiro é a movimentação da própria entidade, né? Então, a ISO teve uma sacada muito inteligente em 2015, e aí é importante falar sobre isso. Em 2015, a ONU lançou os ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E de uma maneira casada, mas não pejorativa, a ISO estava revisando as normas. A norma mãe ISO 9001 e a 14001. Então, ela Uhum, colocou já aspectos modernos, modernos, mas que eu poderia dizer atuais, para suas revisões, né? Então, o grande conceito, por exemplo, da 9001 seria falar das partes interessadas. Então, quais são as partes interessadas? Isso se expande para outras normas também. Ah, são as pessoas, né, que trabalham, os acionistas, diretores, né, os donos, os fornecedores, o governo e assim por diante. Então, todos esses temas estão dentro da realidade da implantação, dentro da realidade das normas, por conta também da própria instituição. No nosso país, fortemente por conta da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, uhum, né? Mas também das certificadoras como um todo. As certificadoras, elas também têm forte interesse que tudo isso dê certo, porque é o negócio delas, né? E as pessoas confundem muito isso, não sabem ainda diferenciar certificadora de consultoria. Então, a AUS é uma empresa que a gente fala, nós somos de assessoria, mas o mercado nos enxerga como consultoria, e está tudo certo. Mas nós tá, podemos certificar as empresas, né? E a entendi. certificadora não pode fazer a consultoria, né? Então, todos esses sistemas estão caminhando de maneira positiva para esse grande repensar no ativo. Vamos pensar assim, tá? É Entendi. isso. E Wellington, agora a gente vai falar um pouquinho mais da tua empresa, da House Ah, Mentoring. legal, obrigado. Quero saber dos diferenciais aí. Então, assim, a gente Tá, falou de alguns desafios, né, até certo. então, e eu queria saber como a House Mentoring, né, tem se posicionado diante desses desafios aí no mercado, enfim, e qual que é a proposta central, né, da empresa no apoio à implementação dessas normas ISO? O desafio central é concorrer com as empresas que nascem, né, aparecem a todo momento, né, pessoas que têm suas histórias, mas falam, agora eu sou um consultor, então eu vou implantar a norma. Com pessoas que falam assim, eu trabalho na empresa, vou implantar a norma sozinho. Nós tivemos cases super interessantes nesse sentido, né? Aham. E nós nos preparamos sempre com essa ideia de nos adaptarmos à realidade da empresa. Isso eu digo que é uma fórmula, uma sabedoria internacional, que eu sempre falo assim, que a pessoa fala, nossa, sabedoria internacional, que a AUS traz, né? Então, a AUS, que traduzido corujas, faz com que a gente enxergue que outras pessoas não veem. Então, nós sempre fazemos isso, enxergando, nos adaptando à realidade, à cultura organizacional daquela empresa, valorizando a sua história, valorizando aquilo que ela já fez de bom. Isso tem dado um bom resultado, né? Então, eu falo, ó, isso que Legal. você faz já atende a norma. Aí a pessoa fala, puxa, que legal. Mas então, agora a gente está te mostrando como que é a norma, né? Não chegando já, embora a gente sempre comece por uma boa auditoria, né? Então, virou um grande diferencial para a gente nesse sentido, né? Legal. E aproveitando o link aí, conta pra Certo. gente o que que diferencia a metodologia de vocês, né, da AUS, e de modelos tradicionais de consultoria e certificação? O que diferencia é que, assim, nós estamos sempre atentos, né? Então, nos nossos valores, nós colocamos a questão de universalidade, Uhum. contemporaneidade. Então, a gente sempre busca estar sempre atinado a essas questões, né? E aí, ligado aos 4 As que eu vou repetir, mas para a gente responder isso, né, que é a nossa metodologia, nós agora pensamos assim, poxa, como que nós fazemos uma avaliação? Então é como se fosse mais um A, né? Mas para não ser confuso, como que a Aham. direção vê tudo isso, né? E Sim. depois, algo também importante dessa adaptação, né, seria falar sobre ESG ou sobre agro. Então, no nosso país,
existem estatísticas que todos nós vamos ter que falar sobre agro até 2040 ou até 2050. Então, nós embutimos isso, mais um A, né? Agro dentro do ESG. E aí, então, a nossa fórmula, nós mantivemos os 4 As para explicar para os nossos clientes, né? Então, nós falamos de, primeiro, a auditoria, a assessoria, a academia e a assertividade. A academia são os treinamentos e a assertividade Tá. são as mentorias. Então, esse é o nosso, a nossa forma de atuação. É, Né? a Tem nos diferença. trazendo bons resultados e tem nos diferenciado de outras consultorias. Legal. E como é que vocês atuam para transformar a ISO de uma obrigação documental, né, a gente até falou um pouquinho sobre isso, né, no mercado, como as empresas enxergam isso, né, mas eu queria saber como é que vocês atuam para transformar isso, né, que é uma obrigação, em uma ferramenta estratégica de gestão para os clientes. A questão de transformar, né, vira uma burocracia, continua sendo, né? Nós É. continuamos sendo alguns cartórios dentro das organizações, chancelas, podemos até usar alguns nomes mais chiques, né? Mas a qualidade é aquela que valida, né? Ou a pessoa da gestão integrada e tudo mais, né? Mas algo que a gente faz na AUS, e todos nós trabalhamos na AUS, a gente pensa desse modo, mesmo na auditoria ou na assessoria, na implantação do modo geral, é falar com todos os públicos. Então, para a questão, basicamente três: o operacional, tático e de liderança, então a direção, né, a estratégia, realmente. Então, para a operação, é fazer com que a pessoa escreva junto os procedimentos, ou Tá. até mesmo as instruções de trabalho. Para a parte tática, então esse é um pulo do gato nosso, que é legal a gente falar e que se as outras empresas quiserem copiar, tá ótimo, que nós vamos crescer com a gestão com a excelência, né? Então, assim, a parte tática é entender que qualidade é um processo, sim, né? Ou então, se a gente falar de outras normas, é um processo que tem uma pessoa que está naquele processo que faz a informação documentada acontecer. Mas a qualidade é uma responsabilidade de todos ou de todas, né? Uhum. De todas e de todos. Né? E a parte estratégica é falar, olha, vamos ver como que isso agrega valor e se transforma em maior lucratividade. Sim, Ingrid, eu vou te confidencializar algo. Se não falar sobre lucro para alta direção, não funciona. sim. Não tem É. como. E na qualidade, é, na implantação, sempre é assim. Então, às vezes, a empresa fala, poxa, mas como que eu posso modernizar isso? E às vezes a gente sai até em defesa dos colaboradores, no sentido de falar, olha, você não Uhum. precisa demitir ninguém. Você precisa crescer e talvez não vai ter que contratar mais pessoas, porque seus processos estão mais Sim, otimizados. E isso vai trazer mais lucratividade. Agora, sim, quando nós falamos, né? Olha, você implantando a norma, você vai evitar retrabalhos e o custo do seu retrabalho é esse, aí a pessoa já fica mais atenta e compartilha mais disso. Né? Agora, sim. simbolicamente também, nós temos um truque que eu posso compartilhar. Quando tem reuniões, tem que ter alguém da direção do lado. Reuniões presenciais e reuniões online, reuniões remotas, para fazer pelo menos uma abertura. Então, Uhum. olha, estou passando aqui para o nosso assessor, para a nossa assessora, a responsabilidade de conduzir essa reunião. Pessoal, tem um outro compromisso, estou saindo. Fiquem à vontade de tirar dúvidas. Então, nós criamos essas formas para poder fazer com que a implantação ocorra. Aconteça. Entendi. Certo? Para colocar um pouquinho mais de autoridade, né. Mais Pessoal, chefe autoridade. chefe tá aqui, tá mandando. E aí faz isso, e tá mandando, tá fazendo, mas aí depois pensa, poxa, ele apareceu, ela apareceu, sabe? Então isso também é importante, né? É, não, Isso é faz muito legal. sentido, bem bacana. E de que forma vocês, têm personalizado a implantação das normas ISO de acordo com o porte, setor, a maturidade de cada empresa? Muitas vezes, para personalizar, nós assumimos a responsabilidade. Isso tem dado muito certo. Então, por exemplo, dependendo do porte da empresa, nós falamos, a AUSP fica responsável pela gestão da qualidade. Assinamos Sim. contratos, assinamos confidencialidade e tudo mais. Então, aí é um processo onde alguém da equipe vai lá e assume essa responsabilidade. Isso tem Uhum. acontecido cada vez mais também para empresas de médio porte.
né? Para Tá. as grandes empresas, empresas de grande porte, o que tem acontecido é, nós atuarmos como membro da equipe. Então alguém da Alça vai lá e faz parte de um comitê ESG, ou de um comitê da gestão integrada, ou de um comitê da qualidade. Quando a empresa não tem um nome, a gente fala Comitê da Qualidade Sustentável. Aí dá certo. Hum, E aí é a forma que nós temos para nos adaptar aos cortes, às diferenças, e assim personalizar tudo isso. O que nós fizemos há 10 anos, né? Agora nós aham. estamos com 12 anos, né? Então, quase 12 anos, vamos falar assim. Há 10 anos, nós, 2017, 2018, a gente pensou e falou, poxa, vamos assumir de vez a palavra assessor nos contratos. Porque quando chegar um colega, no momento da auditoria de certificação, que seja jovem há mais tempo, não é? E vai falar assim, você é consultor? Retire-se da sala. Isso acontece. Ah, Não fala é? muito ainda, demais. Porque assim, olha, vou até compartilhar com você para todo mundo entender como que é essa dinâmica, essa vivência, né? Uhum. Eu costumo dizer, fazendo uma analogia com a medicina, né? Então, Tá. infelizmente, o pessoal fala assim, tem os enfermeiros, os médicos, né? E assim por diante. E aí, é comum, senso comum no Brasil e no mundo. E aí, por exemplo, quando chega um auditor, numa auditoria de certificação, principalmente, as auditoras e auditor é quase que inevitável. Eles se sentem, e eu também sou auditor, tá? Credenciado, já passei por isso, ele tem que segurar, senão o ego aflora, e aí se sente o neurocirurgião no momento da cirurgia. É isso que acontece, sabe? Então Entendi. fala, você é consultor? Então, pode sair, você não é membro da equipe. Então nós personalizamos a nossa implantação, falando, nós somos membro da equipe, nós somos assessores. E aí tem dado super certo, né? Tá. É claro que quando acontece isso, antes eu me apresento e falo, também sou auditor, mas aqui nós fazemos parte da equipe e tudo mais. E quando acontece com algum parceiro, a gente também dá essa orientação para as pessoas. E aí tem dado super certo, tá? Ah, que bom, né? Essa é Pessoa uma profissão, Ingrid, que quer compartilhar, que o etarismo quase que não tem. Quanto mais velho, mais você é respeitado. Isso é sim. fato, isso é importante e eu acho muito legal que seja assim. Agora, tem colegas que são mais novos do que eu de idade e que não agregam nenhum valor, de maneira geral, não estou citando ninguém. E tem idosos super idosos, né, porque é assim que a lei fala, que são auditores, que estão auditando, que querem auditar, que são super modernos, fala isso não agrega valor, sabe? Então, Uhum. são pessoas Estão muito legais, atualizados, né? super atualizados, estão aí de novo ó, aguardando a revisão da norma, né? Então, quase fazendo um bolão para falar isso, aí, isso sabe essas coisas? Legal, É legal, isso. que bom. É igual médico mesmo, né? Quanto mais É, experiência, melhor, né? Mas exato. é isso, sempre precisa estar atualizado. Não adianta ter tempo de mercado se não está se atualizando, né? Mas É, faz sentido, bacana. exatamente. E nós falamos carteirada, né? Não adianta. É, é. E Wellington, vocês utilizam ferramentas digitais, plataformas, indicadores ou alguma metodologia própria para apoiar a implantação, o acompanhamento e a manutenção dessas normas? Na AUS, nós não utilizamos. Nós utilizamos o que o cliente quer. E o que o Uhum, cliente, muitas vezes acontece, da empresa está passando por um boom. Né? O que é esse tá. boom? Né? E nós temos vários cases de empresas familiares, que são declaradamente familiares e empresas que não são declaradamente familiares. O que seria? Empresas que têm sócios, que são parentes, assim por diante. Né? Isso falando em empresas de médio porte. Né? Tá. Então, esse boom do momento da certificação foi quando alguém tomou uma decisão, nós vamos nos certificar. Raramente acontece a empresa falar, quero só implantar a norma. Pode acontecer, né? Mas as empresas já sabem, né? Então eu quero implantar a norma e depois nós queremos nos certificar. Quando isso Entendi. acontece, naturalmente a empresa está buscando um sistema integrado e aí está ligado realmente à tecnologia da informação. Então, nós temos uma boa parceria e tenho estudado, né, com todos que pertencem a nossos parceiros na House, entender os sistemas que estão no mercado. Né? Então, Uhum. e aí nós fazemos com que as empresas se adequem a fazer esse grande investimento. Então, eu imagino o seguinte: a empresa vai implantar um sistema X, assim, um sistema qualquer, vamos pensar, né? E aí, esse sistema qualquer, não menosprezando, teve um investimento de horas de programação daquela equipe de tecnologia da informação.
E aí o primeiro passo da aula é falar qual que é o índice que vocês têm de aplicação desse sistema. Aí, depois que a gente resolve isso com a empresa, a gente faz o processo de elaboração de procedimentos ou de revisão de procedimentos, que é o nosso aspecto. Entendi. E aí tem casado super bem, né? Uhum. Nós pensamos no início da formação da empresa, e aí tem algo particular, porque antes de criar a Laos, eu trabalhei em outras consultorias, eu passei por 3 consultorias. E nessas empresas nós tivemos vários cenários, umas que tinham plataformas, outras que não, e nós falamos, nós vamos fazer sempre aquilo que a empresa já tem ou que ela quer ter. E aí dá É. certo, aí dá certo. É, e fica bem alinhado com o propósito de levar a economia, né. Porque Exato. imagina, é um investimento não só financeiro, mas de tempo e energia, né, porque para você fazer um sistema, todo mundo ali que vai usar o sistema tem que estar meio que envolvido, né. É Exatamente. muita coisa. É isso. Nós tivemos recentemente um case de uma empresa que ela faz sistemas, né? Então, e foi um case de uma implantação 100% remota, né? Nós vamos divulgar nas redes em breve, nós estamos esperando a empresa divulgar para a gente divulgar. Ah, É legal. isso. Então, um E case diferente. aproveitando que você está falando de case, já compartilha Certo. pra gente um ou 2, né, cases práticos, onde você percebeu que a implantação, né, das normas ISO com vocês aí gerou ganhos claros, como a melhoria dos processos, redução de risco, aumento de vendas, fortalecimento da marca, economia, né. Ótimo. Conta pra gente um pouquinho. Bom, eu também tive que me adequar, né, como diretor fundador, né, a não me emocionar tanto, mas isso é difícil, viu? Não me envolver com os projetos, que é muito, quase que impossível, né? Então, assim, mas isso, pelo campo tênue, né, da linha tênue da ética, ele fala, não, isso tem que ser profissional, né? Uhum, Então, aí traz bons cases, né? Eu vou trazer aqui 2, um muito ligado a 9001, onde a direção ela entendeu os ganhos da certificação. Então, nós tivemos recentemente, né, uma nova recertificação, a segunda recertificação. Nosso cliente, nós descontinuamos agora a empresa está no outro patamar, no outro direcionamento, né? uhum, Numa outra busca, e aí agora eu vou passar, eu pessoalmente, auditá-los esporadicamente, então nós concluímos o trabalho de assessoria. Essa empresa é a Merinode Brasil, né? Então, ela é um pouco antes do nosso contato aqui no Hub, mas é uma das empresas que nos avaliaram no Hub. Então, isso é olha que legal, foi legal. muito bacana. Então, o projeto começou com o Eukibe, né? Então, foi um projeto que eu assumi, isso fazem 7 anos, né? Então, no ano passado, nós descontinuamos a assessoria. Descontinuando seria a palavra correta. Nós terminamos o contrato. Pronto, não teve uma Uhum, quebra, nada. E agora eu vou atuar como auditor, ou alguém, né, da empresa, por conta da confidencialidade, a questão de não ter auto-auditoria, a uhum, pessoa designada por nós vai fazer a auditoria. Qual foi o ganho na Merinode Brasil? Foi traçar os primeiros procedimentos de acordo com a norma, já na versão 2015, mas conversar com as pessoas, que eu não gosto desse nome chão de fábrica, eu sempre falo operacional, né? O pessoal da uhum, operação, para entender por que precisaria ter uma instrução escrita ou não, depois passando para a parte tática, para a criação dos indicadores, e quando chegou na direção, uma empresa que foi crescendo, né, agora está na América do Sul, mas já teve, por exemplo, uma empresa nos Estados Unidos. Então, a Miniload do Brasil, o diretor que representava, né, a qualidade no conselho, começou a me buscar a Alço para conselhos, realmente, para entender, olha, nós vamos por esse ou por esse caminho. Como nós uhum. podemos otimizar mais os processos? Como nós podemos ter mais ganhos? Como nós vamos fazer o planejamento estratégico? Então, teve um upgrade, vamos falar assim, migrou automaticamente de uma forma muito legal, né? De assessoria para mentoria. Então, é um case que Olha nós que legal. trazemos. O outro que eu poderia diferenciar e trazer aqui como um case também de agregar valor à marca é da Tassi Transportes. Então, a Tassi Transportes é uma empresa familiar de mais de 60 anos, que era referência em SASMAC, que é uma outra certificação, né?
ligada a transporte de produtos perigosos, era uma referência. Só que não tinha ISO 9001. Então, um dos Uhum. membros da segunda geração dessa empresa familiar me encontrou, vamos falar assim, isso em Poços de Caldas, Minas Gerais. Então, tinha Olha. as particularidades culturais mineiras e do sul de Minas, que tem diferença também, né, Ah, cultural. é. Mas, para o nosso projeto de implantação da 9001, nós tínhamos um contato com Guarulhos. E aí, olha só que interessante, nós tínhamos que lidar com as diferenças culturais dentro da própria empresa, familiar de mais de 60 anos, de Guarulhos com Poços de Caldas. Foi uma coisa muito interessante. E aí, isso migrou para um projeto de endomarketing, né? Então, nós criamos a hashtag SouTassi um trocadilho para Tassi Nova, Tassi Inova, e depois Uhum. virou um case que eu uso até hoje e vou usar esse ano mais ainda para nós na AUS, que é o Verde Tassi, onde nós criamos o primeiro programa ESG ligado à AUS, antes mesmo da busca pela certificação, né? Então, esse Olha. foi um quê? Esse Verde Tassi é da cor verde, né, que o predominante nessa empresa táxi transporte é vermelho. Só que eles falam, como que a gente Hum, vai usar o vermelho para a questão de sustentabilidade? Vamos usar o sim. verde. Aí nasceu o verde táxi, mas também o jeito de olhar. Verde táxi, modo de olhar o mundo. A Alce criou esse logo. E criou esse Legal. slogan. Bacana. Isso. Wellington, como é que vocês aí na Alves Mentor estão apoiando as empresas na pós-certificação aí para garantir que a norma seja mantida viva e integrada realmente na rotina do negócio? Legal. Isso nós transformamos também em um serviço, num produto Uhum. nosso, né? Então, a única coisa que a gente faz, e que cada vez mais em mídia nós temos feito, tem dado um resultado super positivo, é quando nós fazemos a primeira parceria, falar, olha, a nossa parceria vai até a certificação. Depois nós Uhum. voltamos a nos falar. Por conta de um detalhe, que pode ser um pulo do gato que a gente brinca, né? Que lembra que você me perguntou, fala, qual que é a empresa que separa, né? Aquela que quer a certificação daquela que quer a gestão, a gente Sim. só conhece quando está dentro de casa. Então, É. a gente só percebe isso depois. Aí, quando Uhum. conquistou a certificação, a gente descobre, poxa, essa empresa realmente tem que agregar valor na gestão. Então, vamos oferecer um trabalho de assessoria para a manutenção da norma. Sim. Já aconteceu de nós oferecermos trabalhos agora de ESG, porque a empresa entendeu tão bem a questão da qualidade, contratou pessoas. É Uhum. importante dizer que a gente, por onde a AUS passa, gera emprego, não é o contrário, né? Então, sempre a empresa contrata uma facilitadora, um facilitador para tocar a norma depois, né? E aí, então, a gente oferece um serviço personalizado, pós-certificação, para manter tudo isso. Ou então, se a empresa fala, não, não vamos continuar, aí nós oferecemos o de auditoria, que é esporádico, de acordo com o que a norma colocou, para dar esse suporte também. Começou a aparecer agora um outro serviço, e a gente Uhum. quer que isso aconteça por conta do nome da empresa, House Mentor, que é a mentoria. Então, empresas que já tinham largado a gente, vamos falar assim, né? Aham. Ter Essas encerrado, né, o pensavam, projeto. queremos mais a House, você só querem falar da estratégia, de pegar tchau, né? Então, o que, que nós percebemos? Que nos buscam para falar, olha, como que a gente faz esse passo? Então, aí é a mentoria. Né? Então, aí separa, né, cria uma lacuna porque eles quiseram criar, e aí a gente oferece Uhum. serviço de mentoria. Nossa, bem É legal, isso. bacana. Né? Wellington, quais são os erros mais comuns assim que vocês percebem nas empresas que tentam implantar as normas ISO sem um apoio especializado? Olha, os erros que eu vejo, né, primeiro, não ter nenhum conhecimento normativo. Né? Então, a empresa fala, eu vou implantar ISO, e aí, primeiro que é um senso comum falar o ISO. Até hoje eu luto bastante, não é o ISO, é a ISO. Não, eu falo ISO, então já começa assim. E, né, olha só que interessante, apareceu na nós uma oportunidade hoje, e, claro, não vamos revelar, então, mas apareceu assim, eu quero implantar imediatamente uma empresa de 20 anos, eu quero a certificadora e a consultoria juntas. Então, esse é um erro, né, de interpretação também. Então, são dois, estou falando até dois, né? Então, o primeiro é não ter o conhecimento normativo, o outro é não conhecer o sistema da certificação em si, né?
E o terceiro, eu poderia dizer o seguinte, né? É essa questão que nós falamos, que é até difícil de traduzir em palavras curtas, que é essa busca pela lucratividade. As normas vão fazer isso. Mas quanto é que eu vou ganhar mais? Então, é a resposta que a própria organização tem que trazer. Então, a gente fala assim, ó, eu conquistei o certificado agora. Ah, então, já estou ganhando mais. Calma, depende do Não. seu comercial, do processo, do seu direcionamento estratégico. Então, esses são os Uhum. erros principais, né? E aí depois, o quarto, né, o que poderia, às vezes, nem ser o quarto, mas ser o principal, é que eu falei, né, que as pessoas, infelizmente, subestimam que é a liderança, né? Então, isso também é um erro, porque muitas vezes os líderes se impõem de novo e falam assim, como tem, sabe essa subjetividade do comitê da auditoria? Na implantação e na auditoria interna, que as normas exigem, né, são itens normativos, antes de ter uma auditoria de certificação, você ter uma auditoria interna. Então, quando você vai fazer uma auditoria, ele fala, pera, você vai me questionar agora, mas somos parceiros. Fala, a parceria também é de dar bronca. É também, não Aham. é? Então, ficaria assim, de modo geral, assim, essa questão do erro do conceito da liderança. Legal. E assim, não precisa falar nomes, tá, Wellington? Ah, tá bom. Mas eu queria saber como é que o Hub contribuiu para a geração de negócios, parcerias ou visibilidade da House Mentoring, né? Se você tiver aí como citar algum projeto, um cliente conquistado aqui pela plataforma, se não puder, né, abrir o nome, não tem problema, mas conta um pouquinho desse case pra gente. Ótimo. Eu quero comentar nome sim ao cliente e depois você pode ver com a equipe que nós temos o histórico, né, dentro do Hub e que nos ajudou no ano de 2024 na nossa decisão estratégica e que nós implantamos em 2025, que foi buscar novos clientes físicos, vamos falar assim, né, próximos, porque também há uma coisa interessante de começar a surgir mais clientes físicos, né? O Hum, remoto está sendo questionado essa questão de ter tudo pronto. Então, tá. a personalização também traz isso. Então, nós conquistamos através do Hub, né, o cliente retail, que é Retail Soluções Elétricas, da cidade de São José dos Campos, que está no Vale do Paraíba. Então, a região metropolitana do Vale do Paraíba, litoral norte do estado de São Paulo, é a segunda região que nós queremos atuar para conquistar o que conquistamos aí há alguns meses, alguns anos, né, de ser a principal empresa de consultoria de implantação. A gente vê mês a mês lá no Hub, em Campinas. Então, nós falamos, olha, nós vamos continuar atuando em Campinas, na região metropolitana de Campinas, e nós divulgamos isso para os nossos clientes, através do selo do Hub, né? Mas nós vamos conquistar clientes também no Vale do Paraíba. E o Hub nos ajudou nisso, muito. Tanto é que Entendi. agora a gente consegue ver as oportunidades que estão aparecendo e falar, nós fomos assertivos. Né? Só que é claro, por conta do Hub também, a gente fala, nós somos a primeira empresa de Campinas e está aqui via o Hub, você pode fazer a pesquisa. Então, nós queremos fazer isso em São José dos Campos e região. Vamos pensar assim, né? Que é uma cidade inovadora, está ligada a normas ISO também. Nós temos toda uma análise estratégica. E a Rizal nos Uhum. trouxe isso. E aí, pela história, nós vamos perceber que em meados do ano passado, nós começamos a implantação. Quase que no Natal, nós cumprimos os cronogramas e conquistamos a certificação na ISO 9001 lá. É isso. Tá muito bom, parabéns, está Muito expandindo, está grato para a crescendo, equipe. né? É isso. Muito bom. Wellington, muito obrigada por ter vindo aqui explanar para a gente um pouquinho mais, né, sobre certificações, sobre ISO, muitas dúvidas, com certeza muitos têm. Eu também tinha várias dúvidas que você conseguiu aqui tirar. Então, muito obrigada novamente, né, por ter aceitado o nosso convite. Eu acredito que muitos clientes que estão aí, né, com essas dúvidas, se vale a pena, não vale, não é burocracia, já entenderam que vai ter aí, né, resultados bons, né, a médio prazo, talvez. E muito obrigada de novo, viu? Poxa, Ingrid, eu que agradeço muito, agradeço mesmo a você, né, ao Hub, por essa oportunidade de nós falarmos com os parceiros, os clientes, futuros clientes e com toda essa comunidade que busca a excelência, né, das práticas. Então, como nós falamos aí da House Mentoring Corujas Mentoreamentos, logo abaixo do nosso logo aparece uma expressão em francês, que é Haute Qualité tous les jours. Então, é alta qualidade todos os dias. Esse é o nosso lema. Então, Uhum.
com você hoje, nós conseguimos provar que há mais de 10 anos nós trazemos isso, alta qualidade, todos os dias. Então, meu muito obrigado e sucesso contínuo para vocês. Obrigado. Sucesso, um ótimo ano para todos nós, ótimos Excelente negócios. ano. Obrigado. Obrigada.